Obrigada, professor. Agora a palavra, então, vai ficar com quem realmente sabe de matemática. Talvez o maior especialista do Brasil em alfabetização matemática. Com vocês, professor Cristiano Muniz. Obrigado, Edivaldo. Bom dia a todos e a todas, né? Mais uma vez eu venho com muito carinho e estar com as professoras, com os professores, com os educadores infantis, alfabetizadores. Eu queria agradecer aí a rede pedagógica, que essencialmente o nosso casamento é essa possibilidade de nós estarmos chegando ao professor, chegando à sala de aula, num maior quantitativo de educadores que muitas das vezes se sentem sozinhos, né, preocupados com a construção da praxis e, sobretudo, nesse momento de imposição de uma base nacional curricular comum. Antes de mais nada, são muitos anos, como pelo que você viu aí, né, de experiência, de estudo acadêmico, mas, essencialmente, o que me tem formado, porque aí a equipe da rede está falando tanto na formação continuada, e precisa continuar essa formação, e se nós precisamos de continuidade, é porque nós somos incompletos. Nós somos incompletos, nós somos deficitários, nós precisamos acreditar, nós precisamos, sobretudo, de esperança num momento de falta de governo, que sabe pedir, e no momento que mais precisa de apoio, se coloca ausente. No momento de ausência de ministério, né, de ausência de ministro, que nós não temos um ministro da educação, né, e nós temos as crianças. O que me anima e o que me leva a continuar, procurar minha formação, não é academia apenas. Não são os textos teóricos, epistemológicos, os estudos, mas é, sobretudo, estar com as crianças. Esse é o nosso grande desafio. Nós estávamos conversando com uma colega agora há pouco, estava falando do filhinho dela de 3 anos, né? E como é desafiante estar com essas crianças. Como ela nos desconstrói. Estava falando com a mãe do meu neto agora, antes de vir para cá, lá em casa, e ela falando o que fazer diante do meu filho, diante dos desafios que ele me coloca. Isso nós estamos falando de mãe, né, Dani, né, Zoe? Nós estamos falando de mãe de uma criança. E quem tem 15, 20 crianças, sob sua responsabilidade educativa. O que eu venho falar aqui com vocês, tá? Eu estava pensando de manhã, são tantas coisas para te falar, né? Que através de palavras, acho que dá até música, né? É difícil dizer. Então, observa, não vamos fazer uma conversa aqui, mas que está muito, muito longe de tudo aquilo que a gente precisa. Porque a criança, ele é um ser complexo. A criança nos desafia. E a gente vê diante da criança o quão pouco nós somos, nós sabemos, para dar direito a ela do pleno desenvolvimento. E toda criança que nasce é um ser que vem para a plenitude. Para a criança não tem limite. A possibilidade de aprender, de crescer, de desejar, de superação. Se existe um problema na sociedade, não são as crianças.
não são essas crianças que estou recebendo, quem está na rede pública, né? Recebendo agora, né? Próxima semana, quem está na rede particular, quem recebeu. Gostaria de aqui aproveitar e fazer 2 homenagens. Uma primeira, uma homenagem a quem veio fora do DF, né? Tem muita gente que pegou estrada, pegou ônibus, está aqui, tá? O nosso agradecimento. E também agradecimento a uma pessoa muito especial na minha vida, que sempre esteve do meu lado, me apoiando e não deixar desistir, esmorecer diante dessa dificuldade de ser educador, que é minha esposa, Nancy, que é a mais nova pedagoga do DF, que depois de doutorado, pós-doutorado e lá no exterior, ela veio fazer uma pedagogia, porque é só aí que a gente vai poder se instrumentalizar para entender quem é essas crianças. Então, observe o seguinte, nós temos sim aqui 3 momentos de fala. Esse primeiro momento, depois você vai ter um intervalozinho, depois vão ficar até 12h30, onde eu vou buscar um pouco o que é a alfabetização matemática. O desafio do que é essa alfabetização. E eu não vou ficar aqui pontuando se é infantil 3, infantil 4, primeiro, segundo, terceiro ano. Porque o meu foco é o sujeito que aprende, é a criança. E cada um vai fazendo a leitura, vai se enxergando e vai se colocando. De tarde, eu vou puxar uma outra fala de quem sou eu enquanto ser humano, enquanto educador diante desse sujeito que aprende. E quais são os desafios de ser professor. Muitos de vocês devem lembrar. A Terezinha está ali em cima, conheço há 47 anos, 48 anos, como professora, né, Terezinha? Em que momento alguém virou para a professora Terezinha, falou, professora, me ajuda aqui. E você fala, ela está se dirigindo a mim. 2 coisas. Primeiro, é um outro me reconhecendo como professor, como educador. Quem sou eu para que o outro me reconheça como um educador professor? Isso nos traz um peso sobre os ombros muito grande. E segundo, me ajuda aqui que eu estou precisando. Aí você olha para trás, você está falando comigo? Não sei se já te sentiram nessa situação. Me ajuda aqui nesse probleminha. Aí você fala, gente, e quem é que me ajuda? E você se vê sozinho. E você vai para uma coordenação pedagógica e o professor está fazendo planejamento, corrigindo prova, preparando as coisas para imprimir e não tem tempo para você. E aí você olha para trás e lembra da universidade. Que universidade foi essa que não me instrumentalizou para tratar com um ser humano que vira para mim e fala, me ajuda aqui. E aí você vem e fala, gente, quantas dificuldades eu tenho. E ser educador, ser alfabetizador,